Señoras y señores, directores, empresarios, gente que nos acompaña en este canal, inscripción es Cuestión de Ventas o el canal de El Rey de las Ventas. Pues hoy estoy muy contento de poder compartir esta mañana una charla que esperamos sea amena, interesante y sobre todo que les deje información que realmente sea de valor para ustedes con el señor Clodemir de Oliveira. Clodemir es un agasajo. Clodemir estuvo con nosotros en México para acompañarnos en el cuarto Congreso Internacional de Marketing Educativo. Y la verdad es que a partir de ahí, pues hemos estado en contacto, compartiendo muchos temas, porque la realidad es que la experiencia y la visión que Clodemir tiene es importantísima, sobre todo en temas de servicio a clientes. Así que hoy le doy la bienvenida a Clodemir. Clodemir, es un placer poder saludar, compartir contigo y llevar parte de tu experiencia a la audiencia que hoy nos sigue y que está, pues, la verdad, deseosa, porque causaste un furor en el día del Congreso. A la fecha, 4 años después, todavía me sigue diciendo, ¿qué hay con el señor Disney? ¿Cuándo viene de nuevo el señor de Disney? Todo el mundo se volvió loco con esa charla. Qué alegría, Rafa, estar contigo, con todos sus clientes. Soy brasileño por el acento, vivo en Orlando, la Florida, pero creo que podría hablar en su idioma. Pido permisión para hacerlo. Estoy muy contento y muy feliz de poder dividir todo lo que sé sobre la magia de Disney, ¿verdad? Oye, Clodemir, platícanos un poquito. Estuviste mucho tiempo trabajando en Disney, actualmente Sí. estás con tu propio emprendimiento, Seeds of Dreams, trabajando mucho de este tema. Sí, Rafa, yo empecé a trabajar en líneas aéreas. Yo trabajé para American Airlines, United Airlines, y en 1995 Disney necessitava de um executivo para abrir a oficina de Disney Parques e Resorts em Brasília. Isso em 95. Eu fui o primeiro executivo da empresa a abrir essa divisão muito importante, não, dentro do contexto de The Walt Disney Company, para que seus clientes tenham uma ideia. A Disney tem hoje como 200 mil empregados. Wow. Para que tenhas uma ideia, 200 mil empregados, toda a Disney. Pero solamente em Orlando, de la divisão Parques e Resorts, que foi a divisão que abri em Brasil, temos 77 mil empregados, dependendo da época do ano. Se tu tienes aí também Disneyland em Califórnia, mais uns 15 mil. Se tu vais a Tóquio, mais uns 20 mil empregados. Se tu vais a Paris, se tu vais a Hong Kong, se tu vais a Xangai, de los 200 mil empregados de toda a corporação Disney, que tem nessa fotografia acá atrás, tu tienes mais de 160 mil empregados dentro da divisão Parques e Resorts. Então, Disney tem a parte de licenciamento, a parte de Disney Plus, a parte de movies, né? de películas, todo isso, pero a divisão Parques e Resorts, de las 200 mil pessoas, mais de 160 mil estão na divisão que abri em Brasília. Então, abri a oficina em Brasília. Em 2000, a empresa me invitou para liderar estratégias globais de treinamento em Orlando, Florida, onde eu vivo até hoje. Então, me quedei mais 10 anos na empresa, nos Estados Unidos, e 5 em Brasília. Então, são 15 anos. Agora, algo que seus clientes, creio, que é a coisa mais importante do que vamos falar acá, é que eu tive a oportunidade, Rafa, de ser o único brasileiro, quizás latino-americano, a ter o privilégio de haver dado classes em Disney University, a Universidade Corporativa Disney. Sou o único brasileiro e ojalá de América Latina a ter este privilégio de estar dentro da Universidade Disney, a corporativa, que é naturalmente um sonho de qualquer professor de poder ser parte do elenco de Disney University. Então, são 15 anos, escrevi, tenho 5 livros solamente sobre Disney, sobre a cultura Disney, e tenho, essa é uma novidade que creio que tu não sabes, um documentário que está em YouTube, chamado O Contador de Histórias. É o Contador de Histórias. Se entra em YouTube e coloca O Contador de Histórias,
Esse documentário, já temos mais de 150 mil views, foi inspirado em mis livros. Então, me encanta o tema, sou completamente enamorado pelo tema e estou aqui para servi-lo, para servi-les, todos. Muchas gracias, mi querido amigo. Pero ahora estás en un emprendimiento propio, ¿no? Que es Seed of Dreams. Verdade, verdade. Quando eu cambiei para os Estados Unidos, já tinha a ideia de ter meu próprio negócio. Então, abri em 2010 Seeds of Dreams Institute, que em espanhol seria Semillas de Sueños, não? Donde, naturalmente, hablamos sobre metodologia Disney e também de outras grandes empresas como Apple, Harley Davidson e todo isso, sobre a experiência do cliente. Então, minha empresa tem esse objetivo de levar o encantamento a outras empresas por el mundo. Fabuloso. Oye, y esto que comentas, amigo, es muy, 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 muy importante porque ahorita que mencionaba 160,000 empleados en esta división de parques, y lo primero que viene a mi mente es decir, porque muchas veces lo escuchas en los clientes, es que somos muchísimos, ¿cómo los vamos a controlar, no? Y cuando piensas en 160,000 colaboradores, dices, ¿cómo le haces para coordinar lo que para muchos que hemos tenido la fortuna de estar ahí en estos parques ¿no? Es decir, para coordinar toda esa cultura de servicio, de atención y que la gente, dice mi amigo, que llegas al parque y apenas das 3 pasos en Disney y ya les estás tirando todo tu dinero. Cóbrenme lo que sea, ¿no? Esa magia que se logra para 160,000 colaboradores, ¿cómo se logra, Sí, mira, esa es una pregunta de $1 millón, para no decir 2 billones de dólares, ¿no? Pero hay una razón, hay una frase muy famosa en Disney que decimos, Disney no hace la magia, es el proceso que Disney tiene que hace la magia pasar. Entonces, cuando las personas vuelven de los parques diciendo, wow, oh, qué cosa espectacular, Disney dice claramente, mira, lo que nosotros tenemos para hacerte tan feliz son procesos, procesos y procesos, ¿no? Entonces Disney tiene eso, empezando por la Universidad Disney, tú sabes que todos los empleados del Parques y Resorts, antes de ir a su oficina a trabajar o a su parque a trabajar, tienen que pasar por traditions, tradiciones. Es el nombre del primer curso que todos los empleados de Disney tienen que pasar. Tradiciones. Ese curso sería el equivalente a un programa de inducción en una empresa normal, tradicional. Exactamente, pero con un foco muy grande en las tradiciones, como Walt Disney pensaba el negocio, como Roy Disney lo pensaba. Entonces es un día para inspirar a las personas. Okay, ahora, ahí sería como transmitir el valor de una misión, de una visión de una organización o empresa. Exatamente. E depois que tu sales de la Universidade de Disney, vai para tu trabalho, allá tu tienes outros cursos mais focados em lo que tu haces. Então, por exemplo, se tu vas trabalhar em hotel Grand Florida, seguramente quando chega allá vai ter outros cursos sobre hotéis. Se tu vas trabalhar em uma atração, tu vais ter muito provavelmente cursos de segurança, por exemplo. Tu vais ter outros cursos para complementar. Pero Rafa, vou dizer-te qual é o grande segredo de Disney para tus clientes, para tus amigos. Atentos, ¿ok? Atentos sí. Todos porque ya dijo que va a revelar el gran secreto. Voy a revelar el secreto de Disney acá, ahora para todos ustedes. Y completamente gratis. Venga. Es obvio, obvio. A mí me encanta México. Saludos a mis amigos de México. Voy a dar acá exactamente el gran segredo que tú no vas a escuchar, tú no vas a leer en libros. El segredo de Disney es la gran mayoría
de los trabajadores de Disney quieren trabajar para Disney. Voy a repetir, mi amigo Rafa, y a todos que nos escuchan. El segredo de liderar 160.000 personas dentro solamente de una área de Disney, como todas las otras, acá está. La gran mayoría de esos 160.000 empleados de una división de Disney quieren, yo quiero trabajar para ti. Yo hago todo por ti. Por favor, dame la oportunidad de estar contigo. Hombre, no hay cómo no ser una ventaja competitiva casi inexistente. Tú tienes otros ejemplos, sacas una Apple, una Harley, pero Disney, si tú paras ahora, en ese momento, si tus clientes pausa essa entrevista e pergunta a alguém que está do lado, mira, ¿te gustaría trabajar en Disney? Hay una gran posibilidad de la persona, ¿qué me preguntas? Yo Ya, daría la vida para trabajar para Mickey Mouse, Mickey Mouse, acá, Mickey con Mouse. maletas en la mano, con maletas en la mano, ¿cuándo Con empiezo? maletas en la mano. Entonces, amigo Rafa y todos mexicanos que nos escuchan de otros países, ¿no? Ese es el segredo de cómo manejan tanta gente entusiasmadas. Como tú puedes justificar en un calor de matar en Orlando, en julio, por ejemplo, alguien vendiendo helados con una sonrisa? Es que la persona quiere. La persona quiere trabajar. Entonces, ese es el segredo. Cuando nosotros no tenemos una marca tan fuerte, Exacto. es Ajá. más difícil. Nosotros Es tenemos correcto. que convencerlo. Mira, yo tengo una buena cultura. Si alguien va a trabajar para Disney, vamos a hacer essa pergunta, não? Se alguém vai trabalhar para Disney, tu estás de acordo comigo que a possibilidade que tu não tenhas que explicar muito é muito forte. Eu não tenho que dizer, mira, tu vais trabalhar para uma empresa, já lo sei, sou enamorado de ti, a nossa empresa com Mickey Mouse, já lo sei, sou enamorado de ti, já conosco. Então, essa ventaja garantizo a todos vocês. Es la fórmula de Disney. Ahora, A gran maioria, eu não uso a palavra todos, porque sabemos que é impossível. Vamos atender pessoas que não estão felizes em Disney, pero generalmente hablando, as pessoas têm um sonho de trabalhar para a empresa. Então, que pergunta espetacular que me hiciste, amigo. oye, y esto, me encanta esto que dices, pero lo primero que percibo, Disney, la marca Disney como tal, es un privilegio que pocos pueden tener. Es decir, no todas las empresas tienen esta gran atracción de que quiero trabajar contigo, ¿no? Y estamos hablando que por lo menos en América Latina, prácticamente los emprendimientos jóvenes, las pymes, carecen quizás de esa atracción. Para esta gente que nos escucha, que hoy está arrancando un emprendimiento, que hoy quizás está teniendo ya algunos años de operación sin el resultado esperado, ¿cómo podría pasar esa transformación es decir, ¿qué les aconsejarías para poder decir, hoy no soy una marca atractiva, pero tengo que hacer esto para que la gente diga, yo quiero trabajar ahí? ¿Hay alguna fórmula, hay algo que se recomiende? Excelente pregunta. Eso empieza con una cultura. Tiene que crear una cultura, naturalmente lleva tiempo. Lo que nosotros no podemos nos olvidar jamás es que Disney, cuando empezó en 1923, seguramente todos no les gustaría trabajar para Disney. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Yo sé que lo que Disney tiene ahora es espectacular, yo no lo tengo, pero ellos también no los tendría eso todo, ¿no? Con el tiempo se construye una marca. Ahora, una buena pregunta es, tú puedes estar en una empresa que no tiene la marca de Disney, pero tú, si tú escuchas bien, tú vas a escuchar a alguien diciendo, mira, Rafa o Manuel, se encantaría trabajar contigo. Cuando tú empezar a escuchar essas coisas,
é um bom sinal. Eu, por exemplo, a vezes em internet, Facebook, Instagram, alguém te escreve, Claudemir, que hago para trabalhar contigo? Eu não sou Disney, pero já escuto, as pessoas já começam a perceber o que tu tienes. Então, é criar uma cultura. Eu uso uma frase em meus livros, que não sei como dizer em espanhol, pero eu digo que cultura precede lucros, viene antes del lucro. É a cultura que hace uma empresa prosperar. É a cultura, em português, é cultura antecede lucros. É a cultura. Lucros é uma consequência. A lucratividade é uma consequência de uma cultura criada por sua empresa. Então, temos que trabalhar dia e noite para criar esta cultura que seja uma cultura que as pessoas querem estar presente. Lleva tempo, naturalmente, como todo, não? Agora, oye, dime. Te escucho, outra coisa adelante. muito importante, há uma autora brasileira chamada Clarice Lispector. Eu la uso em el livro, uma frase, uma poesia, que ela diz que são os pequenos brilhos, brilhar, como se diz, brilhar, os pequenos brilhos que encantam. Los holofotes se diz, uma luz muito grande, te cegam. Lindo, não? Ajá, sí, los pequeños detalles. Los pequeños detalles. Sí, pero ella usa a luz. Holofotes, uma luz grande, te cega. E que luzes chiquititas encantam. O que quero dizer com isso, meu amigo Rafa, e a todos vocês que me escutam? Muitas vezes, para encantar os clientes, não necessitamos de holofotes, coisas grandes, são coisas chiquititas, detalhes, como te disse, pero em sua poesia usa luzes. Pequenas luzes encantam. Uma luz muito grande, um holofote, te cega. Então, eu digo isso às pessoas, muitas vezes nós queremos encantar um cliente com algo muito caro. Não, muitas vezes é, mira, te amo para dar graças por ser meu cliente. Quanto custa isso? Esse é um pequeno detalhe, não? Então, isso é importante. Temos que nos olvidar que temos que ter a plata que Disney tem para ser. Não. Muitas vezes podemos encantar os clientes com coisas chiquititas, com coisas, os detalhes, como tu, Rafa, bem disseste. Bien, oye, está increíble eso porque coincido mucho contigo en esa parte de los pequeños detalles, ¿no? Y justo te iba a preguntar, ¿qué ejemplos tienes de esos pequeños detalles? Nos das el de la llamada. ¿Tendrás alguna otra idea de esos pequeños detalles que, por ejemplo, a ti te gustan o que se hacen en Disney, por ejemplo? Vou dar um exemplo espetacular. Para provar que são os detalhes, vou provar agora a vocês os detalhes. Disney tem um programa de felicitação entre os empregados. Então, se por exemplo, eu miro o Rafa fazendo um bom trabalho, eu tenho um papelito chiquitito assim. Eu escrevo o nome Rafa, o departamento, ok? E digo, Rafa está com uma sorrisa espetacular. Rafa ajudou um cliente sobre segurança. Não importa, coisa sencilla, não? Bueno, isso vai para o líder de Rafa. Isso é meio de 77 mil empregados. Então, muita gente faz isso, não? É uma forma de reconhecimento interno. Bueno, al final do mês, todos esses líderes sacam esse papelito, né? Guest Fanatic é o nome do programa, fanáticos de guestologia, de encantamento ao cliente, não? Okay. E sacam isso, fazem uma reunião com todos os empregados da área para dizer, mira, em nosso departamento esse mês, tuvimos Rafael com vários reconhecimentos de outros colegas que trabalham com ele. Tivemos Maria, sabe qual é o prêmio? Ir a ver uma película em Disney Springs
com popcorn. ¿Cómo se dice? Palomitas, popcorn. Palomitas, palomitas. Palomitas con la familia. Ya, Ay, fabuloso. no es un carro, no es un Tesla. No, son cosas sencillas, son cosas chiquititas que encantam. E esse mensaje, Rafa, que bueno que me perguntaste. É importante porque nós sabemos que nós não somos Disney. Muitos dos que nos escutam são pequenos, médios, grandes empresas, pero que podemos hacerlo independentemente de não ser Disney. É a forma como hacemos que hace la gran diferencia. Entonces, ese es un ejemplo solamente. No, y esto es súper importante. Al final del día, si tu gente está bien, Sí. ¿no? Si la tienes con un estado anímico alto, realmente tienes la posibilidad de que eso se permee hacia tus clientes. Y creo que es un gran paso para empezar a crear una cultura, como bien lo decías. Sí. Y tengo otro, ¿puedo dar otro ejemplo? Por todos los que quieras, aquí todos. No, de liderazgo. Me colgarían si te limito. Mira, cuando yo trabajaba en Celebration, donde se Ajá. quedan los ejecutivos, ¿no? Celebration, Florida, una ciudad que fue inspirada en Disney, ¿no? Es una ciudad hecha por Disney, en verdad. Yo me acuerdo que durante el año, Rafa, mira qué interesante esa idea para todos que nos escuchan, ¿no? Mira, los ejecutivos van a trabajar en los parques. Yo, algunas veces por año, llegaba a Magic Kingdom y me decían, bienvenido, Claudemir, vamos a mostrarte donde la magia se pasa. Sem ar-condicionado, sem uma silla confortável. Okay. Gracias por venir para mirar, escuchar, que nós como ejecutivos temos nossa importância, pero não podemos nos olvidar de los que trabalham acá em el calor de 40 grados con una sonrisa. Ese es el personal que hace la magia todos los días, con la ayuda naturalmente de los ejecutivos como ti. Hoy, Claudemir, tú vas a trabajar acá en Fantasyland, la tierra de la fantasía. Essa es tu área acá. Yo limpaba los baños, yo limpaba las mesas, yo limpaba la calle de la área. Esse era meu trabalho, por 4 horas. Saía feliz e reconhecendo o trabalho de mis liderados. Y eso, y ahí hacer remarcar este tema. Tú hacías esto de limpiar baños, recoger basura, siendo ya líder de un equipo. ¿De acuerdo? Esto es súper importante porque a veces llegamos a esa posición de liderazgo y nos queremos sentar y que todos hagan. No, nosotros tenemos que seguir involucrados en la operación codo a codo con nuestra gente, ¿cierto? Exatamente. Essa é a ideia de Disney. Então, uma ideia para vocês que nos escutam é isso. A pergunta que Rafa e eu tenho para vocês é: se tu eres um líder ou se tu eres um dueño de uma empresa, tu estás sacando tu tempo para ir al campo de batalha, como se diz? Al campo Sí, el campo de batalla. El campo de batalla. Con los clientes. Sí, necesitamos ir para escuchar, porque la próxima vez que un empleado, un liderado nos llama, dice, mira, necesito de eso, tú vas a tener una idea que yo sé lo que estás hablando y yo voy a hacerlo para ti. Si tú no vas, tú vas a escuchar, pasa por acá, sale por acá. No es eso. Tú tienes que ir allá para ver lo que está pasando. Entonces Disney tiene essa forma de envolver, ¿no?, los ejecutivos, los líderes, para que puedan naturalmente mirar lo que pasa en el día a día. Entonces son programas absolutamente fascinantes y mejor.
Rafa, una pregunta a todos que nos escuchan. ¿Cuánto es el precio de hacerlo? ¿Necesitamos pagar alguna cosa? No. Atitude, atitude. Tú que me escucha nesse momento, tú que estás allá, tú puedes hacer isso mañana. Mañana. E amanhã eu vou a estar com meus empregados em el caja ou em la parte de limpeza. Tu podes fazer mañana. Não há um centavo para se pagar. Por isso que digo, essa desculpa que temos sempre de dizer que não tenho um grande budget, um grande presupuesto. Isso tem que sair fora, porque com ou sem presupuesto, nós podemos fazer a diferença. Vamos allá, tenemos que hacer. Actitud es la palabra. Totalmente. Oye, Claudio, y esto, obviamente, si yo le preguntara a cualquier institución educativa o estas empresas tipo pymes, ¿te gustaría que tu empresa sea percibida como es percibida Disney? Todo el mundo diría que sí, ¿no? Exacto. Seguramente todavía muchos dirán, no, bueno, pero es que Disney, como dices, el presupuesto, la historia, lo que significa, y N cantidad de excusas para decir yo no puedo estar ahí. Pero si alguien, porque a veces siempre son los menos los que dicen yo sí quiero cambiar, si alguien decidiera cambiar, ¿por dónde empieza? Porque hablabas hace rato de procesos, y yo me imagino procesos, y ya nada más de imaginarme el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ya se me hace algo extremadamente complejo. ¿Cómo Rafa, puede alguien empezar eso? Essa pergunta me hacen todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Yo no soy Disney, Claudio. Estás me poniendo en una situación de que yo no soy Disney. Cuidado. Yo soy chiquitito, Claudio. Cuidado, que yo tengo algo importante para decirles. El hecho que tú eres pequeño, yo estoy acá para afirmar. ¿Se dice afirmar, Rafa? Afirmar, confirmar, asegurar. El hecho que eres pequeño, estoy acá para afirmar, confirmar. Tú puedes encantar hasta más que Disney, exactamente porque eres pequeño. Okay. Esse silêncio é proposital. Por ser pequeno, estou aqui para dizer-te, tu tens mais condições de encantar que Disney. ¿Sabes por quê? Porque um elefante não é tão ágil quanto um pajarito. Um pajarito tem muito mais movimento. Queres mais? Com todo o respeito que tenho a Disney Institute, onde também fui professor invitado, eu não tenho medo de Disney Institute. Tenho respeito. Sabe por quê? Porque não sou tão grande quanto eles. Eu posso encantar alguém que me ama cá, um cliente buscando um treinamento. Eu te garantizo que eu tenho melhores condições de encantá-lo mais que Disney Institute. Então, essa pergunta de meu amigo Rafa, para vocês que estão allá nos escutando, seja pequeno, seja médio, seja grande, estou aqui para dizer-te, quanto mais pequeno tu eres, mais grande a oportunidade de encantar. Mais grande a oportunidade de encantar. Porque tu podes, por exemplo, chamar como o dueño do negócio um cliente para dizer isso. Disney, quem em Disney vai te chamar para ser isso? Mira, senhor Rafa, te amo porque sei que compraste algo de meu negócio hoje. Queria dizer-te que estou muito feliz porque meu negócio depende de ti. Rafa, Disney não vai te chamar porque é muito grande. Não é que não tem como. Então, se eles são espetaculares, pero não deixem que o hecho de não ser Disney que não possa ser. Não. Tu podes fazê-lo de uma forma impressionante. Te digo mais,
Eu tenho exemplos em meus livros. Já fui a um hotel acá em Brasil, chiquitito, que hicieron algo que nunca em Disney hicieron. ¿Quieres que cuente esa historia? Bueno, pero todas. Lo hacemos segmentillos de minutos breves Excelente. y hacemos varios, ¿cómo se llama? Varios videos para que la gente pueda conocer todo este expertise que tienes y que nos enriquece tanto. Venga esa historia. Essa história é fascinante, né? Mira, uma cidade chiquitita chamada Rondonópolis, em Brasil. Agronegócio, grande em Brasil, não? Pero uma cidade chiquitita, um hotel chiquitito com 10 habitações. E mira que eu trabalhei para a Disney, solamente em Orlando tem 40.000 habitações. Solamente dentro de los parques, 40.000 habitações. Ou seja, são gigantes, não? Hotéis de luxo que tu não podes imaginar ou podes imaginar. Chega ao hotel, sim. El muchacho que trabalhava no hotel, muito sencillo, não falava nem português bem, pero se notava que queria servir. A arte de servir. Quando tu miras um empregado, esse quer servir-me. Que lindo, não? E percebi. Agora, hice o check-in e me pediu para sentar-me em lobby, desse tamanhito, o lobby, chiquitito, não? E chega um francês, eu hablo um pouquinho de francês, não? Estava sentado mirando, escutando. El muchachito não falava nem português, imagínate francês, pero la gana de servir. Ele, com gestos, sacava um documento e mostrava. Era francês, sacava o documento e allá. Pero la gana de servir, la cosa se passando, e eu escutando, não? Pediu para o francês sentar-se de meu lado, mientras terminava o check-in. E Rafa, agora sim, o grande final. Del nada, empieza a tocar em el lobby Edith Piaf, La Vie en Rose. Ok. Quand te me prendras tes mains, je vois la vie en rose. Allá, em um hotel chiquitito. Mira a sensibilidade de alguém que se conectou com um cliente sem falar uma palavra, pero sabia que era francês por ele, e allá tinha Edith Piaf. Essas coisas, eu digo que não é mais excelência em serviço, essa é transcendência em serviço. Eu uso essa expressão. Essa é transcendente. Donde? Não foi em Disney, não foi em Four Seasons, não foi um hotel deste tamanhito acá, em meio del nada de Brasil. Acá estou probando para ti que está do outro lado. Se inspire em Disney, pero sepa, tiene que saber que tú eres tú que hace a diferença em tu empresa. Eres tú. E quando alguém me dizia no passado, Claudemir, mi sonho é trabalhar para Disney. Se eu trabalhasse para Disney, seria um excelente empregado. E eu dizia, se tu eres imbecil onde tu estás no momento, tu serás imbecil em Disney. Não é Disney que te hace, és tu que hace Disney. Disney não existe sem os empregados. Então, és tu, amigo, que está me escutando nesse momento, és tu que hace a diferença, és tu que pode encantar o cliente, és tu com tu forma e com tu gana. Se inspira em Disney, mas te recuerdas que tu podes fazer hasta melhor que Disney. Exatamente por és pequeno. Então, a desculpa, sou pequenito. Não. No hay manera, no hay manera. Y lo que dices es la actitud, es el deseo de querer hacer algo, ¿no? Me encanta esta historia
de este francés que nos compartes y el hecho de decir ahí está esta melodía, que obviamente es como si yo fuera a México y me cantan El cielito lindo, ¿no? Exactamente. Y es ese deseo, ¿no? Y que a veces nos falta mucho. ¿Qué hacemos para motivar? O sea, obviamente la comunicación es Sí, importante, ¿no? Como sí, líderes, sí. ¿qué tanto tenemos que trabajar o cómo empezamos a trabajar para motivar a nuestra gente? Ya nos hablaste de la cultura, Sí, que ¿no? es muy Ya nos hablaste importante. que la gente pasa por este entrenamiento Ah, de sí, tradiciones y sí, después sí, sí, sale. sí. Ya nos hablaste de estar trabajando eventualmente con nuestra gente y del programa de reconocimiento. ¿Hay algo más en el tema de la comunicación para poder mantener la energía y la actitud de nuestros colaboradores arriba? Yo creo que la comunicación es muy importante, pero vuelvo a cultura, cultura. La Cultura. cultura que tú estás creando todos los días hará con que las personas vean e la queiram, não? Então, esse é um processo que naturalmente leva tempo, não? E naturalmente as atitudes, como tu bem hablasses, Rafa, as atitudes, não? De como fazer, por exemplo, o processo de seleção de los Sí, novos empregados. Por exemplo, muitas empresas não sacam o tempo necessário. Creio que essa é uma boa resposta para tu pergunta, não? El proceso de contratar un empleado es primordial. No veo eso en las empresas. Es el momento que tú escoges la semilla que vas a plantar dentro de la cultura que tú quieres. Tú estás de acuerdo conmigo que si tú no sacas el tiempo necesario para escoger la mejor semilla, tu vas a tener que pagar un precio más tarde, no es la semilla que quería, ¿no? ¿Entiendes? Tú tienes que sacar tiempo en el proceso de contratación. Te doy un ejemplo personal, ¿no? sí, Claudemir, adelante. ¿cómo yo contrato? Además de las entrevistas en una sala, como nosotros estamos ahora, ¿sabe lo que hago? Una idea para todos ustedes. Invito para almorzar el candidato. Tenho que Ok. almoçar. É um tempo que tenho que. Então, oh, Rafa, Juan, vamos almoçar. Sim, vamos almoçar. Estou mirando todo. La forma como trata el mesero, se diz? Sí, Garçom? sí, sí, el El mesero, el mesero. garzón, Okay. así es. La forma como se comporta en la mesa. La forma como trata todos los empleados. Quando está saindo com o carro, a forma como trata el seguridad, todo isso. Allá, em um minuto, pode ser que allá eu diga, não és meu candidato. Coisa que em uma sala, provavelmente tu não vais a mirar, Exactamente. ¿verdad? Así es. Então, essa é mais uma ideia que pode ajudar a tus clientes, não, a melhorar cada vez mais. Mejorar é a palavra-chave em Disney. Melhoria contínua. Claro. Melhoria contínua. Tem um exemplo que vais a ter que cantar, Rafa, e todos que me escutam, sobre melhorar sempre, não? Em Disney. Essa é outra chave do éxito de Disney. Además de todo, a maioria quer trabalhar para Disney. Disney tem um processo de melhoria contínua, com cursos, com todo, não? Pero mira isso. Quando eu abro a oficina em Disney Brasil, eu não conhecia a cultura em detalhe, sabia que era uma grande empresa, quero trabalhar, pero agora conosco, não? Vengo a Orlando para liderar a estratégia global de entrenamiento. Viajo por el mundo hablando de la cultura Disney, ¿verdad? Bueno, cuando yo hacía un entrenamiento y venía la calificación, ¿cómo se dice? Una encuesta, ¿no? Una encuesta sobre mi performance. Mira eso. Sí, sí, sí. Si yo sacaba un 9.5, que es una
grandíssima. Imagina, treinar 500 pessoas e ter um 9 ou 9.5, isso é extraordinário, de 10. Sí, Bueno, sí, sí. Disney. Felicitações, Claudemir, espetacular. Pero, depois da fiesta, do reconhecimento, assim trabalha Disney. Claudemir, que espetáculo, uma calificação 9.5. É extraordinário. Felicitações. Pero mira, nós acá trabalhamos por el 10. Ele dizia, Claudemir, tenho uma boa notícia para ti. Uma bueníssima notícia para ti. Hombre, tu já lograste 9.5, solamente falta 0.5. Nada, ya está cerca, ya más cerca que nunca. Vamos, Claudemir. Vamos perguntar ao cliente que mais podemos fazer para encantá-lo. Esse é o nível de Disney. Se tu allá, em outro lado, tiene um 8, eu sei que é desesperador, pero te acordas? De 8 podemos ir para 8.30, 8.50, podemos ir para 9, 9 vamos para 9.5 em busca del 10. E por que todo isso, Rafa? Por uma razão. Disney sabe que o cliente satisfecho não é fidel. Fidel, ¿verdad? Se dice fidel. Fiel o leal, sí, sí, sí. Ok, no es leal. El cliente mucho satisfecho no es leal. El único cliente que es fiel, leal, es lo que te da la calificación 10. Por eso que empresas como Disney no se cansan de buscar la perfección. Porque ellos saben, eu vou provar para vocês acá, agora, e nesse momento, porque é importante ter essa mentalidade de buscar o 10. Vou provar agora. Por que o 9.5 para Disney é excelente? Pero o cliente está dizendo, Claudemir é bueníssimo, Claudemir é espetacular, pero não me deu 10. Claro. La calificación me dice que falta alguna cosita. ¿Ok? Y Disney quiere esa cosita. Porque cuando te da 10 es porque se vuelve... ¿Sabe un jugador de fútbol cuando hace un gol a los 47 del segundo tiempo, la decisión del campeonato? Tú vas a dar 9.5 a los 40... Es para ese muchacho, ¿no? Entonces, Disney tiene es casi una locura por el 10, porque Disney sabe, si Rafa me da 9, que es una calificación perfecta, si aparece alguien que entrega un poquito mejor, y Rafa da 9.4, já era. Pero mira, 9 é uma boa calificação que me deram, pero não é 10. Significa que pode haver alguém melhor. Pode haver alguém melhor. Né? Agora, deixa-me aprofundar, porque quero que tus clientes saiam hoje a casa desse homem é louco, louco. Atenção, pois agora é outra loucura o que vou dizer sobre a experiência do cliente. Que é? Existe uma frase que diz que o paladar, se diz paladar, o gusto, paladar. Sí. El paladar não retrocede, não vuelve. Vou explicar. A ver, venga, sí, por favor. Por exemplo, a mim me encanta Häagen-Dazs, el helado Häagen-Dazs. ¿Ok? Entonces, cuando tengo un helado de Häagen-Dazs que pongo acá, no retrocede. O sea, el otro helado tiene que ser mejor. O yo digo, es muy bueno, pero no lo que es bueno no retrocede. Una comida de tu mamá o de tu esposa o un restaurante que tú vas, no retrocede.
¿Qué quiero decir con eso, mis amigos? Que tiene que ver eso con la experiencia del cliente. Eso, cuando el cliente finalmente te da un 10, el paladar no retrocede, no vuelve. O sea, Increíble. el 10, Rafa, no es más 10. Es arrepiado. Mira, estoy acá arrepiado. La mejoría continua es eterna. Eso. Nunca para. La experiencia del cliente es eterna, infinita. Por eso, ejemplo que acabé de dar, nosotros corremos por el 10 para que sea fiel, leal. Sí, sí, sí. Quando finalmente logramos el 10, el paladar no retrocede. Significa que ese cliente que finalmente te dio un 10 ya lo sabe, tu capacidad del 10. Y la próxima vez tenemos que mejorar hasta más. Entonces, volviendo al jugador de fútbol, Sí, sí, que sí. hizo el gol a las 47 del segundo tiempo, ¿ok? Que foi espetacular, pero um gol normal, já lo sabe que é capaz. El próximo tem que ser de bicicleta a los 47. Então, esse encantamento nunca para. Descansa. Sempre há uma oportunidade de crescer. Sí, 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 sí. Y suena agotador, pero decía un viejo entrenador de fútbol americano, es el precio que tenemos que pagar si queremos alcanzar la excelencia. ¿Estás de acuerdo? O sea, al final del día el trabajo tiene que ser arduo porque la recompensa va a ser alta. Rafa, espetacular lo que estás diciendo. Yo digo a las personas, mira, si a ti no te gusta esta loucura de que nunca se para, porque estou probando acá para ustedes que nunca se para a melhoria contínua, nunca. Sempre há como melhorar. Se a ti não te gusta, não tenho nenhum problema, pero vais te quedar para detrás. El nombre del juego es lo que estamos hablando acá. Se te gusta ou se não te gusta. Esse não é meu problema, esse não é o problema de Rafa, esse é o problema de cada um. Esse Claro. é o problema de cada um. Eu trabalho todos os dias para melhorar. Para melhorar. Quando me dá um 10, eu já sei, o paladar não retrocede, não vuelve. Então, tenho que melhorar. Eu vou melhorando, eu vou melhorando, eu vou melhorando. A mim me encanta. A mim é a única explicação para empresas como Disney, como Apple. É a única explicação, porque estão sempre buscando melhorar e melhorar e melhorar. Imagina isso acá, homem. Ou qualquer teléfono, todos os anos vêm com coisa nova, porque se não venir, por que vai cambiar? Totalmente, Todos claro, os anos claro. tem um montão de novidades, não? Então, esse é o nome do jogo. Se Y ojo, quer crescer, sí, sí, sí. tem que fazer isso. Y súper atentos, ¿no? Porque mencionabas hace rato algo que es muy importante. Escucha a tu cliente. Porque a veces hacemos cambios desde nuestros intereses y no Exato. desde lo que el cliente desearía y esperaría, ¿no? Que é a diferença entre o enfoque em el cliente e enfoque del cliente, não? Ou seja, temos que Exactamente, escuchar o que o cliente está nos dizendo. Muitas vezes não escuchamos. Temos que totalmente, escuchar. totalmente. Há uma história interessante sobre isso de escuchar o cliente e entender o que passou, não? Sobre encuestas. Há um caso famoso de um hotel de lujo em que os clientes, quando saíam do hotel depois do check-out, diziam que a televisão era horrível, não era boa. Ajá. Pero os líderes do hotel não pode ser. A televisão é a melhor que existe, algo passa. Pero as encuestas diziam ao cliente, a televisão não é boa. Temos que analisar o que o cliente está dizendo também. Não somente escuchar e analisar. Bueno, foram mais profundamente. Por que estão se quejando da televisão se a televisão é moderna, é boa, muito boa? Sabe o que passava?
El problema era el control remoto. O sea, había tantas cosas que tú llegabas a la habitación, tenía uno para la televisión, un otro para el Claro. cable de Netflix, un otro para la persona. Entonces, cuando salía muy nervioso, la televisión es una mierda. Perdón No te esa preocupes. televisión, esa Somos una televisión audiencia no. de adultos. Venga. Exacto. Entonces, o sea, es importante no solamente escuchar al cliente e entender el que el cliente está queriendo decir. Muchas veces no escuchamos. ¿Qué Claro. adelantaría cambiar la televisión si no escuchase todos los datos? No, no resolvería, porque el problema era el control remoto, no la televisión. Totalmente. No, y eso está increíble. Fíjate que yo un día viví una experiencia en Universal, ¿no? Viajé con toda mi familia, temporada alta, pagamos los tickets VIP. La vendedora nos dijo, con un día tiene para conocer los dos parques. Llovió, ya sabes que cuando llueve allá en Florida se paran todas las atracciones. Eran, yo creo que como las 6 de la tarde y yo estaba ya con una ansiedad porque no me iba a dar tiempo de conocer el parque completo. Y fui a atención a clientes, tuve la oportunidad de ver, salió el gerente, el manager de ahí, y le decía, por favor ayúdame, cóbrame un upgrade para poder estar aquí los 2 días porque me pasó esta situación. Me dijo, permítame un segundo, se metió en una oficina, salió y tenía unos tickets en la mano. Y me dice, señor, usted hace un gran esfuerzo por venir a nuestro parque, usted viene a divertirse, no a sufrir. Aquí le entrego estos tickets para que pueda venir 4 días en el momento y la hora que usted lo desee, ¿no? Yo le digo a mi mujer que a la fecha me acuerdo y se me quiere salir una lágrima de la emoción, o sea, de que sentí esa sensación de que a veces sientes que te abruma de una gran atención, ¿no? ¿Cómo lo hacían también en Disney? ¿Y era igual? Es decir, hay un proceso para, en caso de que algún Sí, cliente falle, hay que hacer esto, sí, sí. o Generalmente, que perdamos nosotros, pero el cliente se sí. va contento. ¿Cuál es la idea de eso? Sí, generalmente isso se passa em Disney também, pero é importante, não? Nós admiramos Disney como Universal e todos isso, pero temos que entender que são empresas gigantes e que cometem erros, naturalmente. Então, eu Exactamente. sempre digo, porque podemos estar falando acá e alguém que nos escuta vai a Disney ou a Universal e não tem essa experiência, pero que Rafa estava falando com Claudemir? Não, são empresas como as nossas, cometem erros. Pode cometer. Eu já tive problemas com Disney, com um grupo, alguém gritando com meu grupo, pero não é a regra, são exceções. Ok, Então, isso é claro. importante. Pero a mim me Ajá. gusta dizer isso para que a pessoa não pense, ei, quando me vive em um mundo de sonho, que tudo é perfeito. Não, Disney também não é perfeita como é. Pero há processos, como tu bem disseste, Rafa, de que se é cliente por algum motivo que não lo hizo por querer, uma lluvia, parou os juguetes, que vou fazer? Necessito algo. Um guest relations, que é o departamento, generalmente tem uma solução como essa que tu acabaste de falar. Sempre há uma forma de encantamento, não? Essa é uma coisa. Outra coisa que é importante, não? É que as empresas que crescem, elas admitem seus erros muitas vezes, não? Eu me quedo surpreso a vezes quando tu como cliente sabe que a empresa se equivocou em algo e tudo que tu queres da empresa é que diga, perdão, me equivoquei. E a empresa não te diz. Exacto. Ahí, Não, ahí. pior, a empresa não entende de que o que quero é o respeito, que entendas e te pongas em mis pés, como fizeram contigo, te pongas em mi cenário, em mi situação, que tu vas a perceber que há um erro acá, não? Pero não. Há empresas que intentam hasta te compensarte, pero eu não quero compensação. Eu quero que tu me digas
desculpa-me, eu me equivoquei. E depois falamos. Eu tenho um exemplo clássico com uma linha brasileira de que viajei. Generalmente critico em privado e quando é uma coisa boa, hablo em público. Então, generalmente não digo o nome da empresa para preservá-la. É minha forma de ser, não de criticar em privado e falar coisas boas em público. Então, essa empresa eu tinha um assento em executiva, um exemplo de Brasil para os Estados Unidos, não? E uma hora antes me sacaram esse assento e me puseram em la econômica, não? Hasta hoje. Enviei uma mensagem, vocês cometeram um erro que não me explicaram hasta hoje. Deram meu assento para outra pessoa, não, nunca lo resolveram. Eu paguei com pontos, não? Claro. No usaron los puntos. Esa es la disculpa de la compañía. Sí, pero ese es un problema de tú. Tú me dijiste, acá están los puntos, acá tengo los puntos. Se não sacasse meus pontos, esse não é meu problema, porque eu estou aqui para pagar os pontos. Pero, para resumir a história, várias mensagens onde dizia, nós vamos a dar-te 40.000 pontos a mais por lo que passou. Eu dizia, vocês não me escutaram. Eu quero que vocês me digam que vocês cometeram um erro comigo grave. É isso que quero. ¿Ah? A segunda, además de isso, vamos dar um boleto em Brasil. E eu repeti, vocês não entenderam. Eu quero que vocês me digam que houve um erro grave de vocês. É isso. E nunca pediram perdão. E eu não aceitei o boleto, o que seja. Então, resumindo essa história, quando usted allá cometeu um erro, quando tu chega a tu cliente, mirando em los olhos, mira, Rafa, cometi um erro contigo. Cometi um erro. E vamos a resolver. Acabou. Acabou. Tu traz Rafa para tu mundo. Rafa se sente, bueno, esse muchacho se equivocou, pero está acá dizendo que se equivocou. Esse é o caminho. Não intenta. Não, Rafa, mira bem. Lo que não. No. Já empieza a conversação dizendo, eu estou acá para dizer-te que me equivoquei tremendamente e que isso não vai passar outra vez e quero saber como vou resolver. Tenho essa opção, tenho essa. Já. Rafa continua como cliente porque sabe que mesmo que eu haga um outro erro no futuro, sabe que vai resolver meu problema. Não, as empresas empiezam com desculpa. Não, porque não foi bem assim, é o cliente. Então, necessitamos, nesse processo de encantamento ao cliente, mesmo quando hacemos erros, temos que corrigir. Disney tem uma regra. Ela quer ser perfeita, ¿te acuerdas? Sí, 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 la excelencia. Pero sabe que se equivoca, como todos nós outros. Qual é a outra regra de Disney? Quando se equivoca, resolva imediatamente o problema. Eu te dou dois exemplos clássicos. Se Rafa está com seu filho ou sua hija em el parque e o helado se cai de la mano, o empregado tem autonomia para sacar um outro helado e dar sem cobrar absolutamente nada. Resolve imediatamente. Se é um pedaço de pizza, o que seja. Então, mira que a empresa quer ser perfeita para ter um cliente leal. Pero sabe que se equivoca? Quando se equivoca, intenta resolver imediatamente o problema do cliente. Fabuloso, Claudemir. Y yo te agregaría, y tú corrígeme si estoy equivocado, ¿no? Pero para la gente que hoy nos escucha y dice, yo quiero cambiar y empezar a hacer una historia distinta del servicio a mis clientes, que estén quizás claros, y dime si estoy mal, en que a lo mejor los primeros pasos generarán crisis, desaciertos, errores, equivocaciones, que es parte como común de un proceso de transformación, Sí, pero que sí. no desistan, ¿no? Al final del día eso va a pasar y podrán encontrar una nueva forma de hacer las cosas. ¿Es correcto?
Exactamente isso é o que penso, é o que fazem as grandes empresas que nós conhecemos e que podemos nos inspirar e fazer hasta melhor que eles. Não se olvide disso. Não usem jamais a desculpa, sou chiquitito, não sou como Disney. Não, 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 não. Saca isso de tua mente. Tu puedes fazer melhor que Disney. Exatamente por ser um pajarito. Não és um elefante. Dizem para se mover é gigante. Tem que, e tu, tá sacando o telefone aqui, estou, que necessita. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A desculpa de chiquitito não existe com nós outros. A possibilidade é hasta mais grande de encantamento ao cliente, porque tu podes personalizar a coisa. Fabuloso. Vladimir, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que siempre es un agasajo platicar contigo. La audiencia seguramente va a estar muy contenta de escuchar esta entrevista. Les darás muchas ideas. Vas a transformar la visión de muchas instituciones educativas, de muchas empresas que puedan escuchar esto, y eso es fabuloso. Porque al final del día, hacer esto va a mejorar la calidad de vida de las personas. Y creo que tanto eso ustedes como nosotros, para eso estamos, para mejorar la calidad de vida de las personas. E Rafa, outra coisa muito importante é a energia. Ter energia. Bueno, isto acá, qualquer dia que alguém entre acá e escute, a energia vai estar allá. E que você que está me escutando, Rafa, e nesse momento, sentem a energia allá. Por que traigo esse exemplo? Porque durante a pandemia, tuvimos a desculpa, não temos um contato personal com a pessoa. Bueno, déjame decirte uma coisa, energia independe de estar personalmente, porque estamos acá, eu em outro país, Rafa em outro, provavelmente quem está escutando em outros países, e não necessariamente a energia não está allá, a energia está exatamente nesse momento que me escutas, não? Por exemplo, quando tu hablas por teléfono, durante a pandemia que não havia o contato físico, a forma como tu dices, olá, há energia. Há energia. Não te olvides de que tu não podes enganar um cliente fazendo algo acá, vai a perceber do outro lado. Totalmente. Mas, se tu escreves um correio, as palavras que tu pones allá têm energia e vão a perceber do outro lado. Eu vou provar meu ponto sobre o telefone. Quando nós chamamos uma empresa de tarjeta de crédito, dependendo da forma como a pessoa te diz, olá, buenos dias, tu já lo sabe por la energia, essa pessoa não me ajudará. Não. Sabe do que fala. E a prova máxima, quando a pessoa do outro lado te contestas mais ou menos assim, buenos dias, acá habla Claudemir, eu sei que necessitas de minha ajuda e deixa-me adelantar. Resolverei qualquer problema que tu tenhas. Nós outros do outro lado, quando encontramos alguém que habla com energia, querendo nos ajudar, que decimos? Mira, como te chamas? Paula, graças, Paula, déjame perguntar-te algo. Se algo se passa com a chamada, tu me chama de volta, por favor, Paula. Por que nós fazemos isso? Porque não sabemos se a outra pessoa que vamos chamar irá nos ajudar. Então, mensagem importante. Tu tienes gana de servir ou não? Porque a gana de servir vai estar em um contato personal, como vai estar em um telefone, como vai estar em uma gravação de WhatsApp. Tu energia vai estar allá. Então, não há desculpa. Hein? Não. Se eu hago isso personalmente, sim, é melhor. Pero el hecho de ser melhor e a outra forma, tu tienes que encontrar uma forma, porque és tu.
independe de donde tú estés. Si tú eres bueno, tú vas a ser bueno en lo que sea. Los medíocres son los que dicen, no, yo necesito de una condición especial, tengo que trabajar en Disney para ser perfecto. Podemos ser grandes mesmo quando somos pequeños. Ese es el Totalmente. mensaje. Mi estimado Vladimir, como te decía hace un instante, es un placer haber podido conversar contigo. Yo creo, y si me lo permites, que no sea esta la última vez, No, que no, no. tengamos la oportunidad de preparar algo más para la audiencia, porque el trabajo que tú haces y la experiencia es increíble. Aporta mucho valor y, como te decía hace un rato, transforma vidas. Te agradezco, de verdad, te agradezco infinitamente el tiempo que nos dedicaste para esta entrevista. Espero verte muy pronto por allá con el señor de las orejas grandes, que la verdad para nosotros siempre es un placer. Decimos que es nuestro happy place estar ahí en Disney. Mil, mil Y, gracias. y de verdad, te mando un abrazo con mucho cariño, deseando que estés bien ahora en donde te encuentras en Brasil. Estás ahora en Brasil, ¿cierto? Sí, viajo la semana que viene para Orlando, pero vengo acá casi todos los meses. Perfecto, pues muy pronto nos vamos a ver, nos daremos un fuerte abrazo de esos que la pandemia nos limitó a hacer y de verdad que Dios te siga bendiciendo mucho y muchísimas, muchísimas gracias por compartir. Gracias, Rafa, gracias a todos ustedes. El tiempo que trabajé para Disney, viajaba generalmente para México, Guadalajara y Monterrey casi todos los meses. Entonces tengo un cariño muy especial por México. Si hay alguien del otro lado que no es de México, no se preocupe porque yo soy una persona de personas. Te amo de la misma forma. Quero dar graças por la oportunidade e, ao mesmo tempo, naturalmente, por hablar, por me permitir hablar em seu idioma, naturalmente, que não é meu idioma original, então puedo naturalmente cometer alguns erros. Estou seguro que vocês me perdonarão por isso. Então, quero desejar a cada um de vocês, Rafa e todos que nos escutam, muito êxito. Muito éxito para vocês, personalmente, com sua família e profissionalmente. E não se olvidem jamais que a melhoria contínua é infinita. Infinita. Nunca se para. Então, comigo acá, quero dar mil graças a cada um de vocês e lo melhor. Espero conhecê-los personalmente muito pronto, um dia, para dar um abraço. Graças. Muchísimas gracias, Vladimir. Te mando un fuerte abrazo, amigo. De verdad, un placer estar contigo. Gracias. Y gracias a todos los que nos escuchan a través de este video de YouTube, que nos ven y nos escuchan, o en el podcast donde estaremos pautando esta gran conversación. Como dice Vladimir, mucho éxito y diría yo, más inscripciones. A buscar la satisfacción de nuestros clientes. Hasta luego. Gracias.